crianças! Hello, baby! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, meu nome é Letícia e hoje nós vamos conversar um pouco sobre um homem que tem o pseudônimo de ser o mais forte de todos. Aquele que matou um leão com as próprias mãos, tá? Eu acho que vocês já sabem quem é. Sim, é Sansão. Sansão é o nome dele. E, pra gente entender primeiro a história, assim, o contexto, a gente tem que saber que Sansão foi um homem levantado por Deus para libertar os israelitas das mãos dos filisteus, tá bom? Então, a mãe de Sansão era estéril, ela não podia ter filhos. E aí, certo dia, um anjo do Senhor chegou lá pra ela e disse: Ó, tu vai ter um filho, e esse menino vai ser Nazireu. Nazireu? O que é Nazireu? Bom, Nazireu é aquela pessoa, homem ou mulher, que foi separado por Deus. E aí, essa pessoa não pode nem cortar o cabelo, nem tomar vinho ou qualquer coisa que tenha uva, tá bom? Vamos continuar a história. Aí tá, Sansão cresceu, se apaixonou por uma filisteia e se casou com ela. No casamento, ele propôs uma adivinhação para alguns homens, para alguns convidados filisteus. E aí, eles ficaram, assim, muito envolvidos com essa adivinhação. E queriam a todo custo saber qual era a resposta. Porque eles queriam o prêmio, sabe? O que Sansão ofereceu a eles, que era 30 túnicas finas e puras, se eles conseguissem acertar. E para isso, esses homens ameaçaram a esposa de Sansão para poder ela descobrir. Ela foi lá, perguntou a ele por cansaço. Sansão acabou respondendo a ela qual era a resposta da adivinhação. Quando os homens vieram contar a Sansão a resposta, ele logo soube que foi a esposa que contou. Aí, Sansão foi lá, pegou as túnicas e deu pra esse homem, né? Matou vários homens lá, pegou as 30 túnicas e deu pra esses homens. Quando ele foi pra casa pra poder pegar a esposa, ele viu que o sogro simplesmente tinha dado a esposa dele pra outro homem. Sansão não gostou não, viu? Sansão não gostou, galera. Sansão foi lá e botou fogo em toda a plantação de trigo. Exatamente. E trigo era muito importante naquela época, porque com trigo se faz o pão, por exemplo. Sabe? Se naquela época, se hoje na verdade já é importante, naquela época era mais importante ainda. Então o povo ficou revoltadíssimo. Aí, quando o povo soube disso, que ele botou fogo, foi lá e queimou viva. E o pai dela, Sansão, quando viu que queimaram ela viva, ficou mais revoltado ainda. Nossa, queimaram ela viva? Mas por que fizeram isso? Sim, queimaram ela viva porque eles estavam querendo atingir Sansão. E aí, pra isso, eles queimaram ela viva, sabe? Porque Sansão tinha posto fogo na plantação de trigo. Então, eles queriam vingança de Sansão, queimaram ela viva, tá bom? Sansão, vendo que a mulher tinha sido queimada viva, foi lá, ficou muito revoltado, muito revoltado. Aí, o Espírito Santo de Deus deu força a ele e ele matou muitos homens. Entendi, ele matou vários homens, mas quantos homens foram? Gente, ele matou 1000 homens, exatamente, 1000 homens. Sim, sozinho, imagine, ele era muito forte. Aí, ele se tornou um governo lá. Ele não permitiu que os filisteus dominassem os israelitas. Só que depois disso, ele começou, sabe, a se esquecer quem ele era. Ele começou a se envolver com prostituta e ele entrou num relacionamento muito ruim. Ele se casou com uma mulher chamada Dalila. E essa mulher, ela não acreditava em Deus, ela não tinha a mesma fé que ele. E eles estavam casados só porque ele achava ela bonita. Então ele se casou com ela. Tá. Eu já ouvi falar dessa Dalila e eu sei que ela fez alguma coisa de ruim. Mas o que foi que ela fez de tão ruim assim? Os homens, querendo derrubar ele do governo, chamaram Dalila e perguntaram a ela, ofereceram, na verdade, dinheiro a ela pra poder ela descobrir de onde vinha a força dela. E ela se vendeu, sabe? Ela vendeu essa informação. E todo dia ela ia perguntar a Sansão. Perguntava: Sansão, qual é a sua força? De onde vem sua força? Errado, toda vez. Tá,
mas com certeza Sansão falou alguma hora. Dalila era esposa dele. Mas quanto tempo, quantas vezes ela perguntou pra ele, até ele dizer? Ela perguntou pra ele cerca de 3 vezes de onde vinha a força dele. E só na quarta que ele respondeu. E aí, quando ele respondeu, né, que ele disse que a força dele vinha dos cabelos dele, ela armou uma emboscada pra ele. Foi a última emboscada, sabe? Ela armou uma emboscada pra ele. E aí, quando eles chegaram, esses homens furaram o olho dele. Mas Sansão, antes disso, ele achou que... Ele acordou já pensando, se eu já acabei com esses homens 3 vezes, eu posso acabar com eles de novo, sabe? Ele passou a botar a força dele nele mesmo. Não estava mais acreditando em Deus, sabe? Não estava mais confiando em Deus. E aí, simplesmente, quando ele acordou, ele não contava com isso. Dalila traiu ele e cortou o cabelo dele. Lá, cego e sem a força dele, sem o cabelo dele. Ele estava perdido, sabe? Para os olhos da gente, ele estava perdido já. Só que não foi o que aconteceu. Certo dia, os maiores governadores, as pessoas mais importantes daquele lugar, estavam reunidos e pediram para poder chamar ele para rir da cara dele. Ele já muito fraco, muito derrotado, literalmente. Foi. E aí ele pediu para um dos empregados lá colocar ele em 2 pilastras. E ali, gente, ele falou com Deus, com todo o coração dele, sabe? Com toda a fé que ele tinha, sabe? Ele acreditou, ele sabia que o Deus dele estava com ele ainda, independente do cabelo dele cortado ou não. E aí ele foi lá, mesmo cego, sabe? Rindo da cara dele, ele foi lá e orou a Deus, pediu a Deus, colocou a força dele em Deus de novo. E aí ele falou, me devolve a sua força, sabe? Me devolve a sua força, eu não quero mais que a minha força venha de mim, sabe? Eu não quero mais essa glória pra mim. Eu quero que o Senhor faça por mim. E aí o Senhor foi lá e deu forças a ele suficiente para poder ele puxar aquelas pilastras. E quando ele puxou, aquele lugar foi abaixo. E aí, naquele dia, ele matou mais pessoas do que na vida dele toda. Ah, entendi. Então, o tempo todo, a força dele não estava nos cabelos dele, estava em Deus. Sim, a força dele realmente estava em Deus. Naquele momento ali, a força dele estava em Deus, porque ele sabia já, sabe? Ele já tinha comprovado, pela maneira mais difícil, de que Deus estava com ele, sabe? De que ele não tinha mais nada. Então, ele precisava depender de Deus. Ele estava, naquele momento ali, cego, sem nada, sabe? No fundo do poço. Ele tinha que acreditar em Deus, sabe? E ele lembrou de quem ele era. Então, sim, ali Jesus estava com ele, Deus estava com ele. Mas agora, no final de tudo, qual era o real objetivo de Deus na vida de Sansão? O que ele queria que Sansão fosse? O objetivo da força que Deus deu a ele era, né, salvar o povo dele. E por um momento ele abdicou disso, ele esqueceu disso, quando ele permitiu que Dalila fosse mais importante na vida dele do que o que ele nasceu para ser. E ele nasceu para ser libertador. E ele começou a colocar a soberba dele, sabe? Ele já era um homem que tendia para se achar, se amostrar, para achar que a força dele vinha dele mesmo, sabe? Ele era muito forte e ele acabou achando que ele era, sabe, o maioral, que ele era o fortão. Mas não, gente. A força dele vinha de Deus. E naquela prisão ali, ele precisava confiar em Deus. E assim conosco também. Nós temos que confiar em Deus. Principalmente nesse tempo de coronavírus, sabe? Nesse tempo de coronavírus, nós temos que refletir, pensar. E assim como Sansão fez, nós temos que orar pelo nosso povo. Orar pela nossa família, pela nossa igreja. E pedir a Deus forças. E principalmente obediência, sabe? Nós temos que obedecer às nossas autoridades e ficar em casa. Nós temos que buscar, sabe, a fé que vem do Senhor e a força que vem do Senhor para podermos orar e pedir a Deus, sabe, gente? Então, que venhamos a entender, sabe, que Sansão, a história de Sansão e tomar, sabe, o exemplo da vida dele pra gente, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até semana que vem, tá? Tchau! Ao final de cada lição,
O desafio funciona da seguinte forma. Iremos lançar o desafio para vocês e vocês terão que me mandar no meu WhatsApp. Cada desafio vale um ponto. E quando retornarmos para a igreja no final da quarentena, esses pontos serão somados e quem tiver a pontuação maior receberá um prêmio. Bom, o desafio dessa semana se chama empilhamento, que é basicamente assim. Vocês terão que empilhar, use a criatividade de vocês, empilhe com travesseiro, com copo, com frutas, com legumes, com livros, usem a criatividade, usem a abusem. Tirem uma foto e mandem para mim. Na foto terá que conter você, o objeto e também a pessoa que te ajudou. Se alguém te ajudou, a pessoa tem que estar do lado lá, junto com a foto do empilhamento. Valeu?